Fala aí, pessoal, tudo bem? Canibalização no sistema de franquias. Abrir muitas lojas da mesma marca em um espaço curto, numa zona de influência. Pessoal, como eu coloquei aqui no subtítulo, parece que é um problema simples, uma discussão simples. Porque todo mundo fala aí, aquela rede é ruim porque abre muitas lojas, porque não respeita o espaço do franqueado. Pessoal, isso é de uma complexidade que assim, é discussão para o mundo inteiro ficar se questionando o que é o certo e o que é o errado. Eu estou trazendo esse problema aqui porque eu vivi, na prática, uma rede que escolheu canibalizar e que hoje é um exemplo de que isso pode dar muito resultado. E eu acompanhei outras redes com pensamento parecido, que uma das melhores coisas que eles fizeram foi não respeitar um espaço ou a soberania de um espaço para um franqueado. E eu vou te contar ao longo desse vídeo por que estou trazendo esse tema com essa abordagem de que isso é bom. E aí você vai tirar a sua própria conclusão após a minha explicação. Antes, deixa eu só deixar um jabazinho aqui. Já pensou em ingressar no segmento de franquias? Então a Ferrer Franchise é para você. Fazemos de tudo, desde formatação e consultoria para franqueadores até apoio a franqueados ou aspirantes a franqueado, além de fornecer produtos de educação sobre a área, enriquecendo seu conhecimento com cursos e blogs semanais sobre o mercado de franquias. Esteja à frente. Escolha Ferrer Franchise. Pessoal, durante mais de 10 anos, eu trabalhei com a Cacau Show. Eu estive lá desde o início do sistema de franquias. E a gente viu as primeiras franquias nascendo. Então, a gente viu o primeiro plano de expansão da Cacau Show nascendo, que previa, por exemplo, 2 lojas em Goiânia. Que previa pouquíssimas lojas em grandes metrópoles. Algumas lojas, né, em locais mais afastados, né? Isso era um plano do Brasil inteiro. Mas imagina você hoje falar que 2 lojas é o suficiente para Goiânia. Quando eu cheguei lá, era assim o plano de expansão. Então eram as primeiras lojas, era um plano de expansão que já estava pronto quando eu cheguei, né? Era um plano 1000 lojas, né? Estava ainda nas primeiras lojas, né? Ainda abrindo com distribuidores, né? Ainda começando o sistema de franquias. Então, pessoal, eu acompanhei um processo que foi muito ousado, mas eu posso dizer que foi muito assertivo. E eu vou explicar por quê para vocês. E sabe uma coisa que me deixa mais triste no mercado de franquias? É um tanto de especialistas que já julgam as redes mais ousadas como redes que canibalizam, por isso são ruins. Alguns fazem isso por inocência, outros fazem isso por má fé, porque são pagos para falar de um concorrente menor. Mas, gente, precisa ser analisado com a profundidade que eu vou passar aqui. Então, antes de você falar assim, a rede é grande, então não tem mais espaço, então não é um bom negócio. Calma, às vezes tem um bom negócio para a rede grande, mesmo que tenha muitas outras operações na sua região. E bora que eu vou te mostrar isso agora. Vamos lá, pessoal. Eu sou paulistano. Não sei quantas lojas mais da Cacau Show tem aqui em São Paulo, mas eu acredito que passou das 100. Tá? E se eu abrir mais uma loja, é bom ou é ruim? Depende, né? Se for num bom ponto, se for razoável, pode ser bom. Mas se for muito colado num lugar que tem pouca gente, pode ser ruim. Então nem sempre é bom, nem sempre é ruim. Então vamos começar com essa análise. Não tem o certo e o errado. Agora, pessoal, algumas coisas são muito certas. Então, por exemplo, se eu abrir uma loja da Cacau Show num determinado ponto, e se eu abrir o chocolate do Zezinho do lado, quem vai vender mais? É fácil essa resposta. Vai vender a Cacau Show, independente se tiver uma loja ali a 1 quilômetro. Porque onde a discrepância da marca é muito forte. Tá? Se eu monto uma loja com o mesmo investimento, às vezes um investimento maior do chocolate do Joãozinho, e coloca a Cacau Show do lado, com todo o marketing que ele tem, com toda a história que ela já tem, com todo o viés que ela já tem de criar campanhas de Páscoa, de Natal, de das Mães, de das Namoradas, que é lembrada por cada um que numa data de presenteável, de lembrancinha, que já pensa, não vou na Havaianas, vou no Boticário, vou no Cacau Show, são as mesmas de sempre. E isso faz com que a marca crie assim, uma grande vantagem. Então, ter uma marca cria uma grande vantagem. E como que cria uma marca? Tendo muitas lojas. Porque ter muitas lojas significa a loja ser acessível às pessoas em qualquer lugar que elas forem. Porque ter muitas lojas tem muita verba de marketing. Porque ter muitas lojas tem muitas vantagens. Ela é sempre lembrada. E ela é conveniente, porque sempre tem uma loja próxima. Então a força da marca, pessoal, ela cobre um monte de outras coisas. Então a canibalização,
quase sempre ela cria uma força para a marca que faz com que seja vantagem abrir a loja que tem muitas, porque vai vender mais só porque tem uma marca mais forte, do que a outra que é sozinho, que tem pingadinhas, tem 100 franquias no Brasil inteiro, mas são 3 na cidade de São Paulo, uma em Sorocaba, uma em Ribeirão Preto, 2 no Rio de Janeiro. Não dá força de marca, é muito pequena, é pouquíssima coisa, não tem verba de marketing. Uma rede sem lojas, acho que uma rede sem lojas hoje está entre os top 30 maiores franqueadores do Brasil. E não tem força de marca. Vocês entendem que assim, a força de marca ela está justamente naquele top 10. Tá? As 10 maiores franquias do Brasil, fala, pô, aquelas lá têm marca suficiente para qualquer lugar que abre, tá? Elas são lembradas, as pessoas vão lá porque elas viraram destino, não é isso? E entre as inúmeras experiências que eu tive com a Cacau Show, porque lá eu fiquei lá até mais de 2.000 lojas, então a gente fez muita, assim, mas muita canibalização, e olha, a maioria deu muito certo, nem todas deram certo, eu vou contar uma negativa e pelo menos uma muito positiva. Tá? A gente abriu loja num grande centro, onde cabiam dezenas de lojas, a gente colocou uma loja numa avenida muito movimentada, do outro lado da avenida a gente colocou outra loja. O que aconteceu? As 2 lojas performaram bem. A primeira não caiu, pelo contrário, ela continuou com o mesmo crescimento, só que abriu uma outra. Por quê, Rafael? Que fenômeno é esse? Era um grande centro. Lá atrás, há quase 20 anos atrás, um grande centro tinha, fervia de gente na rua. Não era essa coisa de delivery, de internet, então as pessoas só consumiam na rua. E se tinha uma loja de um lado da avenida, para que atravessar do outro? Então, as pessoas que desciam dos prédios, né, para almoçar, estavam no caminho de ir embora, chegando, elas faziam todo sentido ficar ali, do que esperar o semáforo fechar e comprar para depois voltar. Então acabou que tinha pouca loja para tanta gente, então acabou dividindo, né, ali, ó, esse daqui vai atender melhor essa aqui, que é uma loja pequena, inclusive esse daqui atende melhor esse lado aqui. 2 lojas pequenas, uma de cada lado. Deu super certo, todo mundo cresceu, não dividiu. Agora, se eu tivesse colocado um concorrente pequenininho, uma rede que estava nascendo, uma loja que não tem ainda conhecimento na região, o que ia acontecer? Ela ia demorar muito mais para se consolidar, ela ia começar vendendo muito menos. Pessoal, quando fala vendendo muito menos, trazendo para a realidade de hoje, uma Cacau Show, por exemplo, tem loja que vende 2 milhões por ano em cidadezinhas de 40 mil habitantes, onde o chocolatinho ali, assim, bonitinho, com todo o respeito, mas o chocolate bonitinho, bem gerido ali, mas que não tem uma grande marca, que não tem um monte de campanha de marketing, que não tem um monte de variedade, fama, embalagens bonitas, etc., custo-benefício nessas embalagens, né? Acaba que, assim, enquanto uma vende 2 milhões por ano, a outra não passa dos 300 mil. Essa a diferença, tá? A gente está falando de uma loja, ela vende 30 mil por mês, 20 mil por mês em chocolate, a outra vende 100 mil, 200 mil por mês, nessa proporção de venda, de faturamento. E veja que eu não estou falando nesse momento de lucratividade, o que é melhor negócio, quem que é a franquia que é mais rica, né, esses outros assuntos que sondam aí, né, esse universo de franquias grandes, né, que está sempre aí na pauta. Mas, gente, estou falando de faturamento. Uma que tem marca mais forte, ela pode estar mais próxima da outra, que ainda que tire um pouquinho da outra, ela vende muito mais que eu fosse abrir uma marca desconhecida. Então, vocês entendem? Por isso, a canibalização acaba sendo o ponto positivo da marca. Faz com que qualquer um que abra uma Cacau Show no Brasil inteiro só fature o que fatura, porque agora existe uma marca consolidada. Isso só foi possível porque abriu muitas lojas e não deu. Sou o primeiro franqueado de Belo Horizonte. Tá bom, então Belo Horizonte é a praça sua, você pode abrir 5 lojas. Não, se você não fechar a praça para ninguém e você conseguir 30 pessoas abrindo, não tem problema. Aquela que começou a abrir, que teve a oportunidade de abrir mais, abriu se quiser, mas se não quiser, não abre mais, ela vai ter também um impacto positivo das outras que estão abrindo, porque não é que está dividindo, a marca está criando força, entendeu? Agora, pessoal, esse assunto tem que ser tratado com muita responsabilidade. Eu já presenciei também erros, tá? Cidades médias, por exemplo, que abriu a primeira no centro, abriu a segunda no shopping intermediário da cidade, no bairro que estava nascendo, e parecia que estava tudo certo, na hora que abriu a terceira, dividiu demais. Não tinha um potencial econômico, tá? Assim, ficou, assim, aí as 3 caíram, já presenciei também. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que ser feito com responsabilidade. De qualquer forma, se for fazer aquela conta, mas se fosse o chocolatinho do Joãozinho da esquina, provavelmente ia vender menos do que uma grande marca. Isso é uma coisa, né? Mais uma vez, não vamos misturar com lucratividade e outras coisas. Ia vender mais a grande marca. Então, pessoal, não é certo afirmar que se canibalizar é pior para o faturamento. Não é certo afirmar que canibalizar cai faturamento. É possível afirmar que alguns clientes de uma loja vai para outra? Isso é correto afirmar. É possível afirmar que é certo que o faturamento cai? Não é, porque a marca fortalece.
Beleza, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem está procurando uma franquia, para ficar de olho nos nossos conteúdos, porque a gente ensina certinho o que o mercado de franquia faz para você ficar mais bem instruído. Beleza? Valeu!